Olá, sejam bem-vindos ao programa Face do Poder desta quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Nesta edição, conversamos com o professor especialista em marketing digital e consultor político, Darlan Campos. Obrigado, professor Darlan, pela gentileza em atender mais uma vez nosso convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui, fico à disposição. Ok, bom, professor Darlan, Lula venceu, a disputa está aí, preparando já o ministério, discutindo forma de achar dinheiro para atender as demandas mais urgentes, mas parte dos 58 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro não concordam com o resultado, ou pelo menos a forma como foi que eles perderam a eleição. Na sua avaliação, esses protestos significam uma oposição mais orgânica ao governo Lula ou é só uma marolinha, repetindo aqui o ex-presidente? Wilson, é importante a gente olhar para esse contexto por diversos ângulos, né? Um primeiro ângulo, acho que importante, é que o resultado eleitoral, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno, sacramentam a força da democracia brasileira, a força das instituições que atuaram quando tinham que atuar, mostrando toda a lisura do processo, de um processo no qual Bolsonaro teve uma quantidade importante de votos, Lula teve uma quantidade importante de votos. Então, isso traz um processo, e vejo até como um dos grandes vitoriosos de todo esse processo é a urna eletrônica, que de alguma forma, tão questionada outrora, demonstrou sua capacidade de trazer o resultado eleitoral e de aferir o nosso processo, contribuindo tanto para a nossa democracia. Olhando para os movimentos, eles trazem algumas perspectivas. Primeiro, a pouca margem de vitória no qual o Lula teve, 2 milhões de votos, traz àqueles que perdem a eleição um sentimento de que faltou pouco. E, de fato, esse elemento fica, e essas manifestações elas trazem um processo nesse sentido. Entretanto, a maior parte delas perde o seu valor do ponto de vista enquanto manifestação, na medida em que se aproximam de movimentos que buscam alguma ruptura institucional, que devem ser, de alguma forma, condenadas e criticadas, porque esse não é o caminho que a gente deve seguir. Eleição se vence, agora é hora de arregimentar e liderar esse povo frente a uma nova disputa que daqui a pouco se aproxima. Ok. Bom, tem muita gente preocupada com esses protestos que pipocaram aí país afora, 22 estados, alguns mais, outros menos. Se continuar, se por acaso houver alguma morte, seja em confrontos com as forças de segurança ou radicais favoráveis ao lulopetismo ou qualquer uma outra denominação que possa ter no campo de esquerda, conflagrar o país, corremos risco de ter, digamos, eu não diria uma guerra civil, mas pelo menos uma convulsão social? Não vejo o processo longe disso. Os movimentos devem ser vistos com atenção, e essa atenção se deve especialmente à pauta de uma parcela importante desse movimento, que é uma ruptura institucional, que é ou pedindo intervenção militar ou solicitando algo que fuja da normalidade democrática. Mostrar a sua admiração, o seu apoio e mostrar até uma discordância com aquele que venceu a eleição faz parte do jogo democrático. Entretanto, quando você foge dessa linha para pautas que buscam esse tipo de ações fora do marco democrático, isso aí deve ser condenado. Já está, de alguma forma, perdendo a sua força, esses movimentos, e elas serviram muito mais para o presidente mostrar uma força nessa reta final de mandato do que propriamente tentar gerar um fato novo que pudesse trazer um novo resultado referendado no dia, agora na última eleição, no último domingo. O senhor tem, professor Darlan, o senhor tem
feito algumas postagens nas suas redes sociais, mostrando que o Nordeste foi a principal força eleitoral de Lula. Praticamente ganhou em todos os estados. O senhor não teme uma escalada na divisão do país com essa, digamos assim, hegemonia do Nordeste em relação ao Sudeste, principalmente onde tem a maior densidade urbana digamos assim, um eleitor mais politizado e mais identificado com as pautas conservadoras? Eu tenho feito uma análise, olhando para os dados eleitorais, Wilson, que foge um pouquinho dessa lógica, né? A lógica normal, comum, senso comum é dizer que o Lula ganhou por causa do Nordeste. É lógico que o Nordeste ele tem um papel importante, uma vez que historicamente o PT é bem votado. Mas eu quero chamar a atenção, olhando para o desempenho de Jair Bolsonaro, a eleição de Lula e a chave de leitura, na minha avaliação, é o Sudeste. Se a gente olha para o Sudeste, da eleição de 2018 para cá, Bolsonaro perdeu mais de 5 milhões de votos dentro do Sudeste. Se a gente olhar para as capitais do Sudeste, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, em todas elas Bolsonaro caiu. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, cerca de 13%, em BH, 11%, em Vitória, 8%. Então, ou seja, o frágil desempenho no Sudeste foi decisivo para a derrota de Jair Bolsonaro. E abro mais um outro elemento. São Paulo teve um papel fundamental. Vale lembrar que o PT teve a sua maior votação em São Paulo da sua história, mesmo perdendo por uma margem grande de votos para Tarcísio de Freitas, apoiado pelo presidente Bolsonaro, e isso se deve em grande medida pela atuação também de Alckmin como vice. Então aqui mostra um movimento acertado do PT em fazer uma frente ampla já no primeiro turno, trazendo um vice que estava longe talvez do ideal para boa parte dos petistas, mas que se mostrou acertada porque teve uma contribuição sobremaneira no resultado eleitoral. Bom, eu vou entrar aqui pegando um gancho aí ainda sobre o Nordeste, do que o senhor falou. Dos 156 milhões de eleitores que estão aptos a votar no país, 60 votaram em Lula e 58 milhões em Bolsonaro. Mas sobraram 96 milhões que disseram não aos dois. Será que na próxima eleição, em 2022, o centro democrático, tão propalado, tão discutido, representado por essa maioria, vai conseguir formar um arcabouço de um candidato realmente consistente? Ainda temos muito tempo para uma próxima disputa e podemos ventilar essa possibilidade. Entretanto, no curto prazo, não há nenhuma sinalização de que a gente terá polos de lideranças que fujam desses dois grandes nomes populares do Brasil. Nós estamos falando de Bolsonaro e Lula. São os dois principais líderes populares desde a redemocratização que o Brasil tem, ou seja, são os únicos políticos hoje no Brasil com capacidade de massa, de se comunicar e de dialogar e de levar pessoas às ruas. Então esse processo tende a ficar no mínimo no curto prazo e agora a gente tem que entender como vai ser a atuação do presidente Bolsonaro fora do governo, de que forma vai ser a sua atuação, como ele vai tentar manter a sua tropa ainda arregimentada para quando ele precisar atuar no cenário político. Eu vou pegar um gancho aí, professor, numa última pergunta para o senhor. É o seguinte, o bolsonarismo tende, o senhor falou que é muito cedo, concordo, mas o bolsonarismo parece que ele veio para ficar. Diferente de anos anteriores, desde a redemocratização, pela primeira vez a direita perdeu a timidez de mostrar-se frente ao eleitorado, frente à esquerda, que ele existe, que a direita está aí, os conservadores estão aí. Vamos esquecer os extremos. Os extremos não chegam a 10%.
que ficam fazendo essa balbúrdia por aí pelo país. A direita mesmo, mais inteligente, mais articulada, ela está aí. E o bolsonarismo, assim como o lulopetismo, praticamente virou uma seita. E isso tende, como o senhor bem lembrou, manter essa polarização Lula-Bolsonaro aí até 2026. Só tem um detalhe, 2026, o Lula, com 81 anos, eu acho muito difícil disputar uma reeleição. O PT vai ter que construir uma nova liderança. Esse é o grande desafio para que o partido não morra, porque o Lula é maior do que o partido. Então, o Lula saindo, como é que fica o partido? Na sua avaliação, dá para traçar um cenário assim, mais ou menos dentro dessa especulação que eu estou fazendo? Isso. É importante entender que o PT é um partido estrito sensu, ou, como a gente diz na ciência política, é um partido de fato, um partido de massa, ou seja, tem penetração social, tem organização interna, tem segmentos dentro do seu processo, das suas fileiras, o que faz com que ele tenha uma energia. É lógico que existe um líder maior, entretanto, a tendência do PT permanecer, e vamos lembrar que se a gente olhar para 2016, 2018, quantos analistas não decretavam o fim do PT, e aí o PT volta agora com tudo. Então, é um partido com organicidade. A direita tem um desafio grande. Qual o desafio da direita? A centro-direita foi sequestrada pelo bolsonarismo. Então, talvez haja pouca margem de outras lideranças conseguirem trazer este processo, aquilo que foi o PSDB no confronto com o PT décadas atrás, o bolsonarismo conseguiu capturar, e várias lideranças são muito mais próximas do bolsonarismo do que de uma direita, uma centro-direita, como a gente poderia dizer. Então isso traz desafios para os processos, para os próximos atores políticos. A tendência que a gente tem agora se aproximando e aí o digital traz uma influência nisso, porque muitas vezes dentro do digital o discurso mais estridente, mais conflituoso, ele tende a ter mais alcance do que o discurso mais conciliador. E nessa eleição foi um desafio. Os candidatos que apostaram em pautas mais centrais, de tentar fugir da polarização, tiveram mais dificuldade do que aqueles que escolheram um lado e defenderam o seu lado, seja o lado de Lula, seja o lado de Bolsonaro. Bom, professor, chegamos ao final e a gente vai falar muito ainda sobre isso. Vamos ter outras oportunidades de conversar com o senhor abordando esses temas tão relevantes ao país. Obrigado aí pela gentileza em participar mais uma vez do Hoje News. Eu que agradeço o convite, Wilson, fico sempre à disposição. Um abraço a todos. Ok, obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta-feira. Não se esqueçam, deixe o seu gostei ou não gostei. Acesse também nosso portal de notícias hoje.com e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Até!